O próximo assunto que a gente vai tratar, então, é sistema de arquivos. Vamos colocar aqui. A gente está interessado em resolver assim, a questão de como gerenciar arquivos num dispositivo qualquer. Pode ser, por exemplo, um pendrive, né? Uma memória flash igual essa aqui. Veja só, para a gente poder gravar esses arquivos aqui, uma das primeiras coisas que nós precisamos resolver é a gerência de espaço livre ou de espaço ocupado, né? Eu tenho que saber se eu vou conseguir gravar o arquivo aqui dentro, se tem espaço disponível para isso, e eu tenho que saber aonde esse espaço está para poder fazer a gravação. Então, a gente vai conversar a respeito das estruturas de dados que a gente precisa implementar dentro do dispositivo para poder criar um sistema desses, né? Agora sim, para a gente poder conversar a respeito do sistema de arquivos, antes a gente tem que fazer um pequeno desvio, digamos assim, para falar a respeito de diferentes periféricos, né? Então, a gente fala em armazenamento secundário, né? Essa é uma das expressões que a gente usa, armazenamento ou memória secundária também. Ou desses dispositivos aí em geral. E, bom, o que acontece, né? Por que eu estou falando de fazer um desvio e falar a respeito de armazenamento secundário? Olha só, a intenção não é mergulhar num curso de hardware, mas falar de algumas características que esses dispositivos têm. Então, disco rígido, tal aqui do pendrive, uma fita, porque esses dispositivos têm características de funcionamento que são muito diferentes e vão afetar a forma como a gente vai trabalhar com eles. Vamos dar um exemplo assim rápido aqui, quer ver? Vamos pensar em duas coisas diferentes. Eu vou pensar aqui no disco rígido e vamos pensar em uma fita, tá bom? Vou fazer uma comparação rápida aqui. Então vai lá, eu tenho desse lado aqui um disco rígido e desse aqui a gente tem um tape que vem enrolado num carretel, certo? E a gente quer gravar coisas lá dentro, lógico, tá bom. Aí, sim, o que vai acontecer, né? No caso do disco rígido, a gente tem um braço de leitura-gravação, vai ficar aqui em cima. Esse braço pode se mover em qualquer ponto do disco, então é fácil a gente escolher um ponto qualquer, acessar e gravar a informação ou não. Joia até aí. Aí quando a gente pensa no carretel de fita, é lógico que não vai ser bem assim, né? As fitas são muito baratas, mas muito baratas mesmo, e continuam sendo usadas em algumas situações em que existe uma massa de dados muito grande para ser gravada. Mas aí imagina assim, que eu fui lá nessa fita e gravei um arquivo em algum lugar aqui. Então lá no meio tem uma letrinha A, tá bom? Esse aqui é um arquivo que está gravado lá no meio do carretel. Um carretel desse aqui pode ter meio quilômetro de comprimento, né? Sabe o que é lá isso? 500 metros. Aí como que a gente vai achar esse arquivo? Eu sei que o arquivo está gravado lá, mas e agora? Como é que a gente vai fazer? Você vai dizer, bom, é lógico, a gente vai desenrolar esse carretel, né? Isso aqui vai passar por um outro carretel até a gente achar o arquivo. Tá bom. Mas espera lá, né? Como é que eu sei a posição? Eu vou ter que ir lendo o carretel até encontrar? E outra, de repente eu me confundi, nesse carretel não tinha o arquivo. Eu vou ler meio quilômetro de fita para descobrir isso. Aí não, né? A gente podia ter talvez uma informação. Como é que podia fazer? Talvez no começo do carretel aqui eu tivesse isso indicado. Você bota uma pequena tabela aqui e fala, olha, existe um arquivo chamado A, está gravado na posição 317 metros, e alguma coisa assim, né?
Repara como no disco rígido a gente vai pensar diferente. Não tem que desenrolar o disco, a gente só tem que combinar um lugar aqui e colocar talvez uma tabela, tá certo? Volta no tape daí, digamos que tenha que modificar esse arquivo, amanhã ou depois eu tenho que apagar ele. Como é que vai ser a operação? Bom, eu vou ter que desenrolar a fita, vou ter que ir lá... digamos que eu sobreponho esse arquivo com outro, tá? Quero gravar um arquivo B no lugar e que ele vai ser um pouco maior, não sei. Então vai lá, faz um ajuste dos dados ou muda o comprimento do arquivo, muda o nome dele. Tá, mas depois enrola todo o carretel de novo para dizer, olha, isso aqui não se chama mais A, agora ele se chama B. Percebe? Né? Não vai ser o mesmo método de funcionamento. E a gente vai ter que pensar direitinho quais são as estruturas de dados que a gente utiliza para não tornar todo esse sistema aqui, por exemplo, lento. Ele não pode ser desnecessariamente lento, tá? A gente, digamos assim, sofre, ou melhor, tem que se adaptar às características ali do periférico, mas fazer o melhor possível com elas, tá? Então pronto, a gente vai conversar um pouco aqui sobre dois periféricos, tem vários, né? Vamos citar outros, eu falei do disco rígido, falei da fita. Depois a gente pode pensar em CD e DVD, que vai ser uma estrutura um pouco diferente também, né? Esses camaradas aqui, quando é feita a gravação, essa gravação é feita em uma espiral e que parte do meio da mídia para o exterior. O disco rígido não é assim, não é uma espiral, daqui a pouco a gente fala disso. A fita não precisa nem dizer, né? É uma outra coisa. E a gente tem as memórias flash em geral, o tal do SSD, como a gente conhece, que também vão ter um outro princípio, uma outra natureza de funcionamento. E cada caso a gente vai ter que pensar um pouquinho distinto, tá? Aqui a gente vai se concentrar, vamos pensar só em duas coisas, vai. Eu vou falar sobre o disco rígido. Essa aqui é uma tecnologia que está muito madura, que é muito, assim, muito utilizada, você sabe disso. Já tem 50 anos que se trabalha em cima de HD e tem soluções, né, bem estabilizadas aqui. Não tem como se passar de falar do HD. E vou falar da memória flash, porque é a alternativa que surgiu há algum tempo. Ainda não desbancou completamente, porque quando a gente pensa em custo-benefício, velocidade, preço e confiabilidade, o HD continua sendo muito respeitável, né? Mas muito mesmo. Então, quando a gente vai para o flash, a gente pode ganhar em velocidade, mas vai perder um pouquinho em relação a custo por byte armazenado, por enquanto. E a gente ainda talvez perca um pouquinho ali na questão de confiabilidade, né? Talvez. Então a gente vai falar desses dois aqui. CD e DVD vamos deixar de fora, a fita vamos deixar de fora também, mas você fica sabendo que para cada um desses objetos aqui, a gente vai ter uma solução interna diferente, estruturas de dados diferentes, não são compatíveis entre si, né? Primeira coisa, então, vamos falar um pouco sobre o disco rígido, depois falar um pouco do SSD, mais algumas generalidades assim, sobre sistemas de arquivos, e depois tentar apresentar algo sobre o sistema de arquivos de verdade, né? Uma solução real que é utilizada aí na prática, ok? Então vamos lá. A gente vai começar a falar então sobre o disco rígido, né? Ou HD. Então, vamos colocar aqui, disco rígido, hard drive. O disco rígido, como você sabe, né? Primeira informação importante, o disco rígido é redondo, né? Ah, garoto, essa aula de SO você não tem em nenhum lugar, fala a verdade. Vamos desenhar o disco aqui, bem redondinho. Pronto, tá aí. Aí nesse disco aqui, a gente cria uma certa estrutura, vamos dizer assim, para encontrar os dados lá dentro. Se você
abrir um disco rígido um dia, pegar ele assim na sua mão e olhar, bom, é uma superfície lisa, não tem nada de especial ali, mas assim, já tem dado gravado simplesmente para fazer orientação do mecanismo, né? Lembra que eu falei que tem aquele cabeçote de leitura-gravação que fica aqui em cima? Esse cabeçote tem que se orientar para encontrar os dados, afinal de contas. Então, existe um procedimento feito lá na fábrica ainda, denominado de formatação física em si mesmo, em que vão ser gravados padrões de bits aqui para fazer essa orientação do cabeçote, né? À medida que ele está navegando ali na superfície, que ele recolhe esses dados, esses padrões de bits pré-definidos, então o controle, processador interno do disco rígido, porque existe um pequeno computadorzinho ali controlando, né? Então ele recebe esses dados, ele consegue se orientar e saber exatamente aonde esse cabeçote está, tá ok? Usando essa informação que é pré-gravada ali, então a gente cria uma estrutura mais ou menos assim. A gente tem círculos concêntricos, vários círculos bem fininhos, né, um do lado do outro, mas não vou representar isso perfeitamente aqui. Oh, não ficou tão redondinho assim, mas tudo bem. E cada um desses círculos aí é comumente denominado de trilha, tá bom? Ou track em inglês. Lá na caixinha, né, do disco rígido você pode ter vários discos um sobre o outro. Aí o pessoal chamava isso de face. Então posso ter várias faces porque são vários discos afinal. E que mais que a gente precisa, né? Se eu quero localizar uma informação, eu gravei um arquivo, quero saber onde está. Tem que saber qual que é a face, qual que é a trilha, tá bom? Agora dentro da trilha eu tenho que saber também. E aí é feito assim. Essas trilhas são divididas, a gente pode imaginar aí como se fosse fatia de pizza, né? Vamos pensar uma coisa inicialmente aqui. Veja, todas essas linhas que eu estou fazendo aqui, já como eu falei no começo, são linhas falsas, né? Lá no disco não tem nada disso. Mas aí a gente então dividiria assim, tá bom? E daí quando eu tenho um segmento de uma trilha, por exemplo, aqui ó, esse pedacinho que eu estou deixando colorido, aí essa coisa aqui a gente chama de... Do que a gente chama? Pois bem, pode chamar genericamente de bloco, né? Aquela palavra mágica que a gente utiliza toda hora para se referir a um bloco de informação. Ou lá no mundo da Microsoft, o pessoal chama isso aqui de setor, tá? O que eu vou fazer? Dependendo de o que você estiver lendo, você pode encontrar esses dois nomes distintos aí, feito? Esse setor aqui no passado tinha um tamanho de 512 bytes. Isso depois com o tempo cresceu. Hoje em dia a gente tem setores, o tamanho típico aí seria 4 kibytes, ou seja, 4096 bytes, tá? Em relação ao crescimento dos discos, à medida que a parte de eletromecânica ali foi se aprimorando, tornou-se possível a gente colocar mais trilhas aqui dentro, né? E tornou-se possível também fazer um fatiamento mais fino. Isso implica também você melhorar a superfície do disco. O funcionamento disso aqui é semelhante daquelas antigas fitas cassete, semelhante aos atuais tapes, né? As fitas que são utilizadas para dados também. Então aqui tem um material que é dito ferro magnético. E a ideia, eu não conheço a física disso de perto, mas a ideia é mais ou menos como montar pequenos ímãs aqui na superfície, né?
existe um efeito, dependendo assim da escola que você fez lá no ensino médio, talvez você tenha visto no laboratório ou em casa, né? Dependendo em casa lá, a gente aprende com alguém isso. Você pega, por exemplo, um prego, né, uma barrinha de metal qualquer, e enrola um fio encapado em volta, e você pode passar uma corrente nisso aqui. Pode ser uma pilha, por exemplo, né? Imagina que eu coloco uma pilha. A hora que a gente fizer contato, isso aqui se torna um eletroímã, certo? Isso que é um eletroímã. Então ele fica magnetizado, se tiver uns preguinhos pequenos aqui em volta e tal, eles vão ser atraídos, tá? Usando uma coisa parecida com isso aqui, né? Já tem uns efeitos mais modernos aí, mas algo parecido com eletroímã, é possível induzir a criação de ímãs aqui na superfície. Falei, eu não conheço os detalhes da física, é mais ou menos assim. E existe o efeito inverso também. Se você tem uma bobina de fio e você tem um ímã na sua mão e você passa o ímã próximo a essa bobina, se a gente colocar um multímetro aqui e medir a saída, você vai ver um pico de tensão, tá? Quer dizer, isso aqui serve para ler também os bits que estão gravados lá à medida que essa coisa está girando. Olha lá. Então, mais ou menos essa aqui é a história. O que mais que a gente tem de interessante para contar? Olha o trem. Então, assim, vamos fazer o desenho de novo. Tem mais um detalhe aqui interessante que é assim. Se a gente seguir simplesmente o que eu fiz nesse desenho, nós vamos ter um problema, porque aqui nas trilhas mais externas, a gente vai ter um setor que é bem espaçado, enquanto nas trilhas internas, não, né? Vai ser bem miudinho. Aí como é que eu vou fazer para gravar os tais 512 bytes fora e gravar dentro? Ou pior, né? Os 4 kbytes agora. Aqui fora é fácil, mas lá dentro isso vai ficar muito espremido. Isso começa a causar uns problemas lá na física do negócio, né? Uma forma de trabalhar isso no passado, até onde eu sei, foi usar uma mídia de melhor qualidade aqui no meio. Aqui no exterior não precisava disso. Mas chega uma hora que a densidade de bits, quer dizer, o número de bits que a gente está apertando por centímetro ali de comprimento da trilha se torna tão alto que não funciona mais. Então, aí o pessoal pensou assim, ó, vamos fazer isso aí diferente. Então, olhando esse anel mais interno aqui, essa trilha mais interna, ó, aqui a gente consegue fazer, faz de conta aí, 2 setores, né? Um setor mais um setor. Aqui no meio do disco a gente consegue colocar um número um pouquinho maior. E lá na periferia eu consigo colocar mais setores ainda. É uma solução muito bacana para a gente otimizar o uso do disco em si, né? A gente melhora as questões aí de qualidade de gravar informação e de certeza de recuperar os dados, mas por outro lado, começa a criar um problema no gerenciamento disso aqui. Porque antigamente aquilo que a gente chama de geometria do disco era mais simples, né? Indicar trilha, face, setor, face, trilha e o... não, é isso mesmo, né? E o bloco, você dá ali uma sequência de números e você acha, pronto, acabou. Agora aqui a relação fica um pouquinho mais complicada, né? Uma das coisas que aparece no meio do caminho para aliviar isso, aí por curiosidade científica, um negócio chamado LBA, que serviria assim para desconectar um pouco a gente. Então você trabalha num nível de abstração um pouco maior. Do ponto de vista do sistema operacional, o que é legal? Eu digo o número do setor, digamos que aqui tem 1 milhão. Então eu digo o número de 1 até 1 milhão e, né, o disco acha o setor. Pronto, olha que maravilha, né? Então essa seria uma forma de fazer a coisa. Note um outro detalhe aqui. Isso aqui é um dispositivo mecânico com um cabeçote que fica flutuando aqui em cima. Problemas podem acontecer, né? Imagina você está andando ali do lado do computador e alguém esbarra na mesa, que nem eu acabei de fazer, tá?
Imagina o desastre que isso poderia ser dentro do disco rígido. O espaço entre a superfície do disco e o cabeçote é muito pequeno, mas extremamente pequeno. Do ponto de vista lá da engenharia mecânica, isso aqui é um produto assim, né, é uma coisa espetacular o disco. O disco só é barato, tá? Um disco rígido, em vista de tudo que está colocado aqui em 50 anos de pesquisa e tecnologia, é um produto muito barato. E esse preço só é barato porque a gente vende bastante, né? Porque fabricar esse negócio é extremamente complicado. Eu não tenho o número aqui agora, fica a curiosidade para você pesquisar aí na internet o tamanho de um bit aqui dentro, a distância entre o cabeçote e a superfície do disco. Você vai se espantar com os números, eles são surpreendentes. E a gente fica mais surpreso de pensar que você pode esbarrar num disco e ele continua funcionando, quer dizer, ele tem uma segurança para esse cabeçote não bater, tá? Quando a gente vai para um equipamento portátil como um notebook, a coisa fica ainda mais complicada, você precisa de um nível maior de segurança. É uma das razões que explica o preço maior desses equipamentos, né? Você tem restrições físicas mais severas para lidar ali, tá? Mas, enfim, eventualmente posso ter um setor aqui que seja estragado, né? Ou porque alguém deu uma pancada na mesa ali, ou quem sabe até pode ser um erro de fabricação, né? Porque as tolerâncias aqui são muito pequenas. Esse erro pode se manifestar ao longo do tempo também, tá? À medida que eu estou usando o HD, um belo dia um setor fica ruim, né? A gente chama isso de bad sector, é conhecido assim. Uma coisa que o próprio disco rígido pode fazer para nós é trocar um setor por outro, né? Com a ajuda ali de um device driver, talvez assim, esse setor tá ruim, tá difícil ler os dados, hein? Porque eu faço uma leitura, não consegui, faço outra leitura, não consegui. Quem está fazendo essa leitura é o controlador do disco rígido, que eu repito, é um pequeno computador que controla isso aqui, né? Depois só fornece as informações lá para o computador de verdade, digamos assim. E nessa história, de repente, você pode mover esse dado para um outro setor que está bom. Agora, o cliente lá fora não precisa ficar sabendo disso. Então, hoje eu peço o setor número 1000, está aqui. Mas o setor está ruinzinho, eu troquei ele de lugar. Meu cliente lá fora pede de novo o setor 1000. Tá, mas eu sei que eu troquei ele de lugar. Então, eu venho para cá automaticamente. Bacana, né? Lá na memória flash isso acontece, sim, com certeza, né? Existe todo esse remapeamento aí. Então pronto, essa aqui é a ideia básica, né? Então veja só, o que acontece? Quando a gente for gravar arquivos aqui dentro, a gente tem que lembrar que tem que trabalhar com blocos de tamanho 4 KB. Então, parecido com aquela ideia lá de paginação da memória virtual, a gente tem que fracionar os objetos antes de jogar eles aqui, né? Você tem que pegar o objeto, quebrar em pedacinhos e daí distribuir aqui no disco e depois achar esses pedacinhos para recompor o arquivo que a pessoa pediu, tá? Então já vai pensando nas estruturas de dados que a gente precisa para isso, tá bom? Então essa aqui é a visão geral aí do disco rígido. Não, lembrei mais uma coisa que eu tenho que falar do disco rígido. Não é você, sai daí. Você sai. É o seguinte, então eu falei a respeito do bad sector. Tem que pensar que esse equipamento aqui pode ter uma certa duração de vida, né? Qualquer equipamento tem um período aí útil, né? Depois do qual ele começa talvez não funcionar tão bem. A gente se refere muito a uma coisa chamada MTBF, que é uma sigla que não se costuma traduzir, tá? É Mean Time Between Failures. Então, tempo médio entre falhas. E vamos falar um número mágico, né? Um número bem mágico. Eu vou dar um chute, você tem que pesquisar isso depois na internet. Mas vamos falar em 5 anos. Tá, André, e o que significa 5 anos? Quer dizer, se o meu disco rígido tiver 5 anos e um dia ele vai pifar? Não, é por isso que a gente está falando de média, né? Isso aqui é uma média estatística.
você pode ser sorteado e ter o disco rígido parar de funcionar amanhã mesmo. Mas o fato é o seguinte, à medida que for passando o tempo que um periférico desse estiver sendo usado, as luzinhas de alerta têm que começar a acender cada vez mais rápido. Se você é responsável, por exemplo, por um setor de uma empresa, você é responsável talvez aí pelos equipamentos, compra e manutenção, você tem que considerar essa informação aqui que tem que verificar. Você tem que verificar a informação e considerá-la com muito carinho. E quanto mais caro for o dado que você estiver armazenando, mais cuidado você vai ter que ter. Eu conheço algumas histórias assim de horror a respeito de perda de dados. Eu devo contar uma delas em um vídeo separado, a respeito de uma manutenção extremamente mal feita, né, por uma pessoa incompetente. Talvez no outro vídeo eu conte isso. Mas interessa lembrar isso então, tá? Essa coisa aqui tem um tempo de vida e o valor do dado tem que estar diretamente atrelado a você ter cópia de segurança. Não é por acaso que existem assim, algumas empresas aí, prestadoras de serviço. Eu estou pensando no nome de uma aqui que é americana e que tem um data center na costa leste e outro data center na costa oeste dos Estados Unidos, né? E por quê? Porque se acontece um terremoto, você tem a outra cópia de segurança do data center inteiro numa outra extremidade do país, né? Porque o valor dos dados que estão armazenados lá é uma coisa muito séria, tá? Então acho que pronto. Acho que aqui a gente falou o que tinha para falar do disco rígido. Então agora vamos falar do outro indivíduo ali que vai ser o SSD. Em relação ao SSD, mas sai, você já apareceu no vídeo hoje. Então assim, que coisa, SSD, vamos botar o nome aqui. SSD. Esse nome também, vamos falar em Solid State Drive. Vamos fazer aquela piadinha de nerd, né, que é bem ruim. Como assim? Existe um drive que é líquido, né? Porque o HD também é sólido. Mas fazer o quê? Isso aqui faz referência à construção interna, né? Não tem partes móveis, é completamente eletrônico. Um caso semelhante ao desse pendrive aqui, né? Volta ao pendrive. Dentro do pendrive a organização é assim. A gente vai ter uma espécie de matriz interna dividida em bloquinhos. Assim como a gente tinha o disco dividido em bloquinhos, aqui também vamos ter essa divisão em blocos, lógico. Aí só existe um detalhe. Você já percebeu, pelo que eu tinha falado, que o funcionamento do pendrive e da memória flash em geral é uma coisa, no mínimo, diferente, né? E para fazê-lo funcionar, o pessoal esbarra em algumas dificuldades de ordem prática. Então é assim, a gente consegue escrever bits nessas células de memória aqui. Vamos chamar isso aqui de blocos, vamos dar nome aos bois. Aqui a gente está falando de blocos, e esses blocos têm um tamanho aí mais flexível do que no caso do disco rígido. Eu vi coisas assim como blocos de 4K até blocos talvez aí de tamanho 64K. Ou seja, imagina aí, vou gravar um arquivo. Então você precisa de um bloco. Ah, mas o meu arquivo é menor do que 64 KB. Pois é, mas a gente não trabalha com meio bloco, tá bom? No disco rígido também, volta aqui a figura do disco rígido, a mesma coisa, a gente não trabalha com meio setor. Na verdade é pior, o que a gente costuma fazer é juntar vários setores, fazer um grupo de setores e trabalhar com ele. Então se você estiver pensando em desperdício, pois é, isso daí de uma certa forma acontece. De uma certa forma não, acontece mesmo, mas a gente tem que gerenciar. Aqui a menor unidade de alocação possível, então seria esse bloco, né, com o tamanho oscilando aí. Mas aí a gente tem um problema danado, que é o seguinte, olha só. Se eu quiser gravar dados, então vamos dizer, vamos representar uma coisa aqui. A gente tem uma sequência de zeros e uns, tá legal? E a gente quer gravar. Tá, gravar é tranquilo.
quer gravar os dados, vai lá e grava, pronto. O problema é se eu precisar gravar de novo, ou seja, a gente teria que apagar os dados e gravar outra vez. É diferente lá do disco rígido, tá? Quem já teve fita cassete na vida sabe que você consegue simplesmente gravar por cima. Na verdade, tem dois cabeçotes na fita, um vem limpando e outro vem atrás escrevendo. É tranquilo. No disco rígido também dá para fazer. Você grava os bits. Imagina que fosse inverter. Aqui, ó. 1 vira 0, 0 vira 1, né? Vamos dizer que eu fosse gravar exatamente o inverso, porque eu errei a informação. Como é que eu gravo esse segundo conjunto de dados no mesmo lugar? O problema é apagar. Gravar é fácil, mas no SSD você tem que apagar os dados para gravar dado novo. E eu não consigo apagar um bloco. Esse é o drama. Se você quiser apagar, então vamos colocar aqui. Eu coloquei write, então eu vou escrever clean em inglês, tá bem? Se você quiser apagar, então não é como no disco rígido, você tem que apagar um conjunto inteiro aqui de blocos. Ele só apaga no atacado. E não tem jeito de fazer diferente. A construção interna do dispositivo obriga a gente a trabalhar assim. Se tivesse uma solução fácil, já tinha sido implementada, né? Mas a gente tem a memória flash aí já faz mais de 10 anos e não se achou ainda um jeito de contornar. Então, para gravar um dado, tudo bem, você pega um bloco aí vazio e grava, mas se você precisar limpar este bloco, ou se você precisar gravar informação nova, o que também te obriga a limpar, você vai ter que limpar um conjunto inteiro. Você não consegue limpar um bloco sozinho. Imaginou o drama? Então a gente vai ter que resolver isso agora. Como é que a gente vai fazer? Eu vou fazer o desenho de novo para a gente conversar rapidinho a respeito disso aqui. Imagina que eu tenho este SSD aqui. Vamos fazer bem simples, tá bom? Imagina que ele tem 4 blocos e que esses blocos são agrupados desse jeito aqui. Se não me engano, esses grupos de blocos são chamados de páginas, né? Que é o que eu tinha mostrado aqui na figura anterior. Lembra que eu falei que quando a gente limpa, você tem que limpar um conjunto? Não vamos chamar de conjunto, não. Deixa eu checar aqui. Pronto, que bom que eu verifiquei lá, porque eu troquei a nomenclatura. Cada quadradinho é chamado de página e um conjunto de páginas é um bloco. Vamos tentar colocar esses nomes aqui. Então fica assim. Aqui são páginas. E essas coisas aqui em vermelho são os blocos, tá bom? Isso tudo que está desenhado aqui é um SSD. Aí chegou um dia, eu fui lá e gravei um dado, né? Gravei assim, ó, A, tá bom? É um arquivo que está gravado ali. Aí no dia seguinte, por algum motivo, a gente tem que atualizar esse arquivo, tá bom? Então não é mais a letra A, agora eu tenho que gravar a letra B. Olha a mão de obra que a gente ia ter, eu teria que apagar o bloco inteiro. Normalmente um bloco no SSD de verdade vai ter aí talvez o que? Algumas dezenas de páginas. Aqui na figura que eu estou fazendo para a nossa conversa, eu estou fazendo um SSDzinho de mentira, né? Fosse um SSD de verdade, ele ia ter um monte de bloco, e cada bloquinho desse aqui ia ter, como eu falei, centenas de páginas talvez, né? Dezenas no mínimo. Então o que a gente faz? Você quer gravar B onde tinha um A, né? Então a gente vai fazer o seguinte, tem uma estratégia mais fácil, você consegue imaginar aí? A gente faz assim, deixa aquele A quietinho lá,
e grava o teu B, né? Grava os novos dados em uma outra página que está livre. Pronto, resolvido. E aquela página antiga a gente deixa marcado, e a gente tem que ter uma listinha disso em algum lugar. No caso, o circuito de controle do SSD vai ter isso em algum cantinho lá para dizer, ó, isso aqui agora é lixo, né? E pronto. Então agora eu tenho esse bloco da direita que está inteiro vazio e tem esse bloco da esquerda que tem uma página com lixo e uma página que tem dado legal, tá bom? E talvez lá no computador a gente nem precise saber disso, talvez o próprio controlador do SSD se vire nessa questão aí de fornecer uma página nova. Lembra que é tudo numerado? Né? Vamos supor que essa aqui fosse a página número 1000. Ah, mas eu gravei e agora o novo dado está em outra página. Mas o SSD pode ser esperto o suficiente, assim que eu perguntar, cadê a página 1000? E ele apontar para a nova página. Entendeu? Bom, o importante é essa ideia de a gente não apagar o bloco inteiro. Digamos que depois, assim, agora eu não quero mais B, tá? Eu tenho que gravar de novo e agora vai ser C, é uma nova versão do arquivo. Você já entendeu o que vai acontecer? A gente vai achar um espaço vazio, grava a nova versão do arquivo e aquela fica marcada, ó, isso aqui agora é lixo, tá bom? O que é que vai acontecer com o tempo? Poxa, isso aqui vai ficar cheio de lixo, né? Vai passar o tempo e não vai ter mais espaço lá. Então, a gente tem que, agora sim, resolver esse problema também. E como que a gente pode fazer? 2 segundinhos para você pensar numa maneira. A gente tem que se livrar desse lixo aí numa determinada hora. Desafio para você. Pausa o vídeo, 1 minutinho para você pensar. Vamos lá, vamos comparar o que você pensou com o que eu vou mostrar aqui. Era uma vez um SSD, tinha vários e vários blocos, aliás, páginas, perdão, aqui dentro de um bloco. Aqui nós temos outro. E dentro deste bloco de páginas aqui do lado esquerdo, a gente tem algumas páginas com lixo e a gente tem algumas páginas com dados e tem algumas páginas vazias. Uma confusão danada. O que a gente pode fazer? A gente pega aquelas páginas que tem dados, copia para um outro lugar, pronto, né? Então a informação que é boa está gravada. E agora sim eu posso usar aquele procedimento de apagamento, ou seja, todo esse bloco aqui a gente pode limpar, né? Apagar todo o conteúdo dele, tá bom? Aí eu passo a ter novamente um bloco prontinho, limpinho, para poder usar de novo. De tempos em tempos a gente tem que fazer esse procedimento. Senão, o que vai acontecer é que o nosso SSD vai ficando cheio de lixo à medida que a gente vai, por exemplo, regravando um arquivo com uma versão nova, tá? Esse procedimento que eu acabei de mostrar aqui recebe um nome engraçado, ele é chamado de trim. E tem que ser ativado periodicamente. As primeiras versões do iPhone, eu não lembro exatamente até qual número do iPhone, lá da Apple, e primeiras versões do Android, se não me engano, até a versão 4 do Android, escuta essa, não implementavam o trim. Aí acontecia uma coisa assim bem bacana, né? O camarada comprava o telefone, gravava um arquivo, gravava uma foto, uma musiquinha e tal. Aí daqui a pouco, porque meu telefone está meio cheio, eu vou desgravar, né? Vou apagar alguns arquivos para abrir espaço. Aí ele saía apagando o arquivo, né? Então assim,
Ah, esse arquivo D aqui eu não tenho mais, apaga. Tá bom, apagou, virou lixo. Vamos aumentar o exemplo aqui. Ah, esse outro arquivo E também é um arquivo antigo, é uma música que eu não escuto nada, apaga. Tá bom, virou lixo. Pô, que legal, você apagou, mas você não obteve mais espaço. Tinha só uma célula livre e você continua tendo só uma célula livre. Por quê? Porque não tinha trim. Então você podia apagar quantos arquivos você quisesse, a única coisa que você estava obtendo era transformar dados em lixo, só. Inacreditável, né? Procura aí na internet. Se não me engano, a versão 4 do Android não implementava esse comando. Tá bem? Aí a ideia é fazer isso aqui periodicamente. Lógico, né? Se você deixar para fazer muito tarde. Você não, o sistema operacional cuida disso. Deixar para fazer muito tarde, a gente acaba tendo um estrangulamento aqui. É perigoso, não dá nem para jogar mais esse dominó, imagina, né? Mandar os arquivos para um outro lugar para poder apagar um bloco inteiro. Que mais? Tanto o SSD quanto o disco rígido trabalham com reservas internas, né? Então, o dispositivo desses diz para você, eu tenho 1 GB, né? Mentira. Lá dentro do dispositivo você tem um espaço maior do que 1 GB. Mas existe uma reserva técnica que é utilizada pelo dispositivo que serve para tratar tanto o caso de você ter células de memória estragadas. Então, no disco rígido isso também acontece, né? Volta aqui o disco rígido. Você vai ter um certo número aqui de trilhas e de setores reservados, tá bom? O disco é maior do que venderam para você. Mas à medida que aparecerem alguns bad sectors aqui, pode ser utilizado esses de reserva. E no caso do SSD, de maneira semelhante, se algumas das páginas aqui dentro apresentarem um defeito de fabricação ou defeito ao longo do uso, porque isso pode acontecer, a gente tem uma reserva aí para substituir e tem uma reserva também para poder fazer essa brincadeira de dominó e permitir realizar o trim para liberar espaço. Tá bom? Então, vá lá, essa era a história de hoje. A gente aprendeu um pouquinho mais sobre disco rígido, aprendeu alguma coisa sobre SSD e ficou com uma picadinha aí uma coceirinha assim de curiosidade a respeito de mecânica quântica. Olha que bacana. Na sequência, a gente vai pensar nas estruturas de dados, então, para fazer gravação de arquivo dentro desses dispositivos aí, né? Esse vai ser o nosso próximo assunto.